dia vamos falar um pouquinho sobre aquela segunda parte que eu havia prometido para vocês sobre medidas de dispersão, tá? Desvio padrão e variância. Vamos lá. Bom, medidas de dispersão, desvios e variâncias. Bom, eu coloquei aqui a idade de dois dos jogadores de basquete, né, dando continuidade ao que eu havia falado na primeira parte de estatística, que fala sobre média aritmética, mediana e moda, né? Então eu coloquei aqui os jogadores, né, a idade dos jogadores de basquete, que são 15, 16, 14, 17 e 18 anos, né? Aí, conforme na aula anterior, vamos organizar o rol. Então tá lá, o rol a gente organizou em ordem crescente, né? 14, 15, 16, 17, 18. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o desvio relativo, né? Antes de falar do desvio relativo, eu vou falar um pouquinho sobre o desvio padrão, né? Porque ele é uma unidade linear, porque ele vai, na verdade, assim, englobar, tá? Ela é uma medida associada à amostra como um todo do conjunto, tá? Então é uma medida, é uma unidade linear desculpa, que é relacionada à amostra como um todo. Ela não vai pegar um pedacinho, uma porção, tá? Ela é a amostra como um todo. Esse é o desvio padrão, e por isso que ele é linear. O desvio relativo, ele vai ser referente a cada elemento da amostra. Então existe uma diferença entre o desvio padrão, que vai analisar o todo, e o desvio relativo, que ele vai ser referente a cada elemento da amostra, né? E não da amostra toda. Antes de calcular o desvio relativo, tem que calcular a média das idades. Então vamos lá, ó. Como é que se calcula? X barra. A gente vai fazer a média das idades. Nós já organizamos o nosso rol, colocamos ele em ordem crescente. Bom, o que vem ser, desculpa, essa média aritmética, né? Então vai ser a soma de todos, né, os valores, tá certo? E aí nós vamos somar. Então nós vamos fazer lá 14, 15, 16, 17, 18, dividido pelo número de parcelas que eu tenho. Tenho 5, né? Então vou calcular lá, né? 80 dividido por 5 vai dar, né, fazendo as continhas aí, igual a 16. Então esse é o nosso desvio padrão. Quer dizer, ele não é número 16, né? É um valor que, na verdade, entre a média toda, ela é constante. Então a média da idade dos jogadores é 16 anos. Lembra que eu falei logo no começo, né? O que vem a ser aí o desvio, desvio padrão, não, a média aritmética, né? Ela sofre, na verdade, né, a média aritmética vai sofrer influência dos extremos. Então você tem entre valores altos e valores baixos, né? Por isso mesmo, né, que o estatístico, que nem eu falei na última aula, vai preferir trabalhar com a mediana, tá certo? Então, a mediana, né, que não sofre influência, a mediana não vai sofrer influência desses valores muito altos nem muito baixos, tá? Bom, vamos continuar aqui, né? Desvio relativo de cada idade, isso é importante, tá? A gente havia falado lá do desvio relativo, que vai pegar cada valor da amostra que eu tenho, diferentemente do desvio padrão. O que é o desvio padrão, né? Ele é uma medida associada a uma amostra como um todo, né? É uma medida da amostra como um todo, é um valor absoluto linear. Esse aqui é o relativo, ele está relacionado a cada fração da nossa amostragem. Então vamos lá. Bom, eu tenho lá as idades 14, 15, 16, 17 anos, né? Bom, a minha média aritmética, né, ela deu 16, esse valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de cada idade do jogador e subtrair de 16. Então esse é o desvio relativo de cada idade. Então 14 menos 16 vai dar quanto? Menos 2. Dá uma olhadinha no vídeo. Ó, 14 menos 16 igual a menos 2. Bom, a outra idade, 15, né, menos 16 igual a menos 1.
16 menos 16 igual a zero. Esse aqui é o desvio relativo. Né? Veja bem, desvio padrão, desvio que está associado à amostra como um todo. Né? Então ele vai te mostrar ali se tem heterogeneidade na amostra ou não, se é menos, se é mais. Aqui no caso, então você está analisando a amostra como um todo. O desvio relativo não, é relacionado a cada uma das parcelas da amostra. Então da idade, no caso, 14 menos 16, eu vou pegar a idade e subtrair da minha média aritmética, como eu estou fazendo aqui, ó. 16 menos 16 é 17 menos 16 é igual a 2. Bom, da onde eu peguei essas idades? Vamos voltar lá, ó. A idade relacionada ao rol que eu organizei em ordem crescente de cada jogador, tá certo? 14, 15, 16, 17 e 18, ele vai aparecer aqui. Acabei não calculando de 18. Bom, o desvio absoluto, né, ele é o módulo do desvio relativo. Então você vai pegar todo aquele, né, o desvio absoluto. Veja bem, não é o desvio relativo. Então você pegou o valor de cada idade, você subtraiu da média aritmética. E aí você achou o desvio absoluto. Aliás, o desvio relativo. O desvio absoluto, ele vai ser quem? Ele vai ser o módulo do desvio relativo. Então você vai pegar e colocar aqui em módulo menos 2. Quando ele sai do módulo 2, menos 1, sai do módulo 1. Então é só você inverter o sinal. Quando for negativo, ele vai sair desse módulo positivo. E se for positivo, ele continua, ele vai sair positivo. Então o módulo de 0 é 0, o módulo de 1 é 1, o módulo de 2 vai ser 2. Então eu transformei, né, o desvio relativo no desvio absoluto. E o desvio padrão, né, ele é o valor da amostra como um todo que a gente vai analisar. Eu vou representar por essa letra aqui, sigma. O desvio vai ser a raiz quadrada. Então aqui, desculpa, aqui no caso a soma, né, é a letra grega, que quer dizer soma, é o mesmo S, que vai, esse I aqui, que é a enésima parte, ele vai do 1 até um valor qualquer N, e vai ser a raiz quadrada da minha amostra, né, xi, menos a média aritmética. Esse x, na verdade, vai ser o meu desvio absoluto, menos a média aritmética, tudo elevado ao quadrado. Então vou subtrair os valores, na verdade a gente já fez, né, porque eu peguei o valor da média aritmética que eu havia calculado no rol, na amostra, e aí eu já tinha subtraído do valor de cada idade, que é o xi, né, que vai ser representado por um valor qualquer de idade. Então eu coloquei x índice i, esse i aqui está relacionado a cada parcela, né? Então o x, que é cada idade, menos a média aritmética, a gente já calculou. O que a gente vai fazer é só elevar ao quadrado e dividir pelo número de parcelas. Quando você faz isso, você extrai depois, no final, a raiz quadrada. Tá? Então, o desvio padrão, assim como o desvio médio absoluto, ele vai ser uma média associada à amostra como um todo, conforme eu já havia comentado com vocês, e não a cada elemento individualmente, como é feito lá no desvio relativo. Né? Quando você vai transformar esse desvio relativo em absoluto, você tem que colocar em módulo e inverter o sinal. Vai medir o quanto os elementos estão próximos ou afastados da média. Né? E aí a gente já havia falado da média. O que ele vai medir o desvio padrão, então? A heterogeneidade. Essa palavra é difícil. É difícil. O quanto a amostra é heterogênea. Tá? Então, ela vai medir o quanto os elementos estão próximos ou afastados de uma média. Bom, aqui ele pede para você voltar ao slide 5, porque está relacionada às idades que a gente falou. Então, a gente calculou aqui, né, no slide 5, esse 4 aqui, o 1, vai representar os módulos que nós calculamos do desvio relativo. Então, se você voltar lá, vamos voltar rapidinho no slide 5. O módulo, tá? Quando você transforma o desvio absoluto no desvio relativo. Então, o módulo de menos 2 é 2, de menos 1 é 1. Né? Você vai colocar menos 2 barra, né? Barra, menos 2 barra, quando você tira do módulo igual a 2.
Então esses mesmos valores do desvio, tá? Que vai ser o módulo, né, o desvio absoluto do relativo, é o que você vai, como já está calculado, então eu já coloquei aqui dentro da fórmula do desvio padrão. Então eu coloquei aqui, ó, 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 4 dividido pelo número de parcelas, que são 5, né? 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Divide tudo, soma e divide por 5, que vai dar 10 dividido por 5. Raiz quadrada de 10 dividido por 5 é 2. E aí o nosso valor vai dar 1,41. Então esse valor aqui, né, em relação à amostra toda, ele está relacionado à média. A média, na verdade, vai calcular, né, essa tal variância do desvio padrão em relação a todos os valores que você tem na amostra. Tá? Então 1,41, tá, é o valor que você está medindo aí relacionado a todos os valores da amostra. Tá? Esse, na verdade, é a que a gente chama de heterogeneidade. Agora eu consegui falar. Tá? É isso, pessoal. Então, eu coloquei lá no vídeo anterior os exercícios que você tem 2 exercícios na apostila, selecionei a página no vídeo 1 e vocês vão tentar fazer e aí vão entrando em contato comigo para tirar as dúvidas. Mas a princípio é isso, tá? É bem simples, é fácil e é importante porque é uma introdução à estatística, que é um assunto muito referente à área de ciências da natureza, é muito importante na introdução também dos métodos científicos, tá bom? Trabalhar com amostragem, com estatística, com dados, com economia, né, e com pesquisa de uma maneira geral, levantamento de dados, tá bom? Bons estudos, forte abraço a todos.